compartilhar com vocês essa mensagem nessa noite, trocando a preocupação pela intimidade. Então, 1 Pedro capítulo 5, versos do 5 ao 7. Peço igualmente aos jovens que estejam sujeitos aos que são mais velhos, que todos se revistam de humildade no trato de uns com os outros, porque Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Portanto, humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que Ele, em tempo oportuno, os exalte. Lancem sobre Ele todas as suas ansiedades, porque Ele cuida de vocês. Amém? Vamos repetir esse verso 7 comigo? Lancem sobre Ele todas as suas ansiedades, porque Ele tem cuidado de vocês. Amém? Ele tem cuidado de mim e Ele tem cuidado de você. Se hoje nós estamos aqui de pé, na presença de Deus, podendo cultuar o Senhor, é porque Ele tem cuidado de nós, né? Mas muitas vezes o que acontece? As preocupações da vida nos fazem esquecer desse detalhe crucial para a nossa caminhada. Por que crucial? Porque quando nós entendemos o que essa passagem está dizendo, quando nós conseguimos conectar essa passagem com diversas outras, e algumas nós vamos ler aqui nessa noite, e compreender e trazer para o nosso coração e para a nossa mente a dimensão do que isso significa, irmãos, a nossa vida se torna leve. Nós temos uma vida em paz, tranquila, independente do que aconteça, independente dos ambientes, independente das circunstâncias, né? E lendo esses versículos aqui, talvez, você leu aí junto comigo, talvez pareça que esses versículos estão meio soltos, né? Meio isolados, mas na verdade eles não estão. Se você observar a partir do verso 1 desse capítulo 5, tem até um preâmbulo, né? Algumas Bíblias o trazem, dizendo conselhos para o povo de Deus. E aí nós vemos ali Pedro falando primeiramente aos presbíteros, né? Ou seja, a liderança da igreja, né, fazendo um chamado aos líderes para que eles liderassem de forma espontânea. Você pode perceber isso ali no verso 2, né, não por obrigação, mas de forma espontânea, não por ganância, mas de boa vontade. E ali ele segue no verso 3, né, falando a respeito do exemplo, sendo exemplo ao rebanho. E aí lemos o verso 5, que do nada começa a falar, peço igualmente aos jovens, né? Mas você vê que tem uma palavra aqui que conecta, né, esses versículos. Pedro diz, peço igualmente aos jovens. E logo em seguida ele vai dizer que todos se revistam. Então, ou seja, ele está falando não só aos líderes, não só aos jovens, mas ele está falando a toda a igreja. E essa palavra é para nós também, hoje. Não só a igreja da época, né, a qual Pedro escreveu essa carta, mas para nós também. Pedro está aqui nos estimulando a seguir. Se a gente observar detalhadamente, ele está dizendo, olha, você deve amar as pessoas, você deve fazer as pessoas servir, né, falando aos líderes, servir as pessoas por amor, basicamente. E falando aos jovens e à igreja, ele fala sobre humildade, sobre se revestir de humildade. Então o que a gente percebe? Pedro está nos direcionando a buscarmos, a seguir o exemplo de Jesus, a nos entregarmos por completo a Deus. Aí a gente percebe isso ali no verso 5, finalzinho do verso 5, né? Quando ele fala que a gente deve se revestir de humildade, porque Deus rejeita os soberbos, mas dá graça aos humildes, né? Então, essa mensagem é uma mensagem que nos faz voltar ao Senhor. É uma passagem que nos estimula, nos incentiva para a gente voltar o nosso coração a Deus. E por que no verso 7 ele vai falar então sobre ansiedade, sobre preocupação? Se ele está falando sobre humildade, se ele está falando sobre submissão à vontade de Deus, como que isso se conecta, se relaciona? E é isso que Deus falou ao meu coração, eu queria compartilhar com vocês. Se a gente perceber, queridos, para a gente se entregar por completo a Deus,
se humilhar de verdade a ponto de ser humilde, reconhecer quem nós somos e nos entregarmos, nos submetermos a Deus e à vontade de Deus. Para que isso aconteça, queridos, nós precisamos ter todo o nosso coração voltado a Deus, não é verdade? Porque se uma parte de nós não se submete a Deus, logo não tem como a gente dizer que de fato nós estamos debaixo completamente da vontade de Deus e somos humildes a ponto de reconhecer essa necessidade. E aqui Paulo, no verso 7, quando ele fala a respeito de ansiedade, de lançar as nossas ansiedades diante do Senhor, o que ele está querendo dizer? A necessidade de nós reconhecermos quem Deus é e quem nós somos. Porque muitas vezes as preocupações da vida tomam o nosso coração ao ponto de nós nos colocarmos no lugar de Deus. E isso a gente pode trazer que é um princípio, uma raiz de orgulho que muitas vezes começa a crescer no nosso coração. Porque a ansiedade, ela envolve você tomar sobre si as preocupações, ao invés de confiar essas preocupações a Deus. Então, quando Pedro diz aqui que nós precisamos lançar as nossas ansiedades diante de Deus, e ele afirma, por que você precisa fazer isso? Porque ele cuida de você. Ele está dizendo, olha, você precisa se submeter por completo a Deus. Toda a sua vida, por isso que eu digo que esse texto está completamente conectado, que não são versos aleatórios. É uma palavra só onde Pedro está nos levando a compreendermos a necessidade de que a nossa vida tem que ser completa diante de Deus, que a nossa submissão tem que ser completa à vontade de Deus, e que nós, para isso, precisamos ser humildes a ponto de reconhecer que Deus é Deus, e que nós somos seres humanos. E muitas vezes, através dessa sutileza de Satanás, nós tomamos o lugar de Deus, e nós permitimos com que a ansiedade tome o nosso coração. Então, quando isso acontece, nós saímos dessa posição de submissão, nós saímos dessa posição de humildade, e nós nos colocamos na posição daquele que rege, que governa, que faz, que acontece. Mas a Bíblia diz que não é essa a nossa nossa posição é estarmos debaixo de Cristo, é seguirmos o exemplo de Cristo, tanto que somos chamados de cristãos, pequenos cristos, a imagem de Cristo aqui nessa terra. E se a gente olhar para a palavra de Deus, nós podemos perceber essa preocupação em Jesus também, de Jesus nos ensinar a respeito disso, para que nós pudéssemos viver completamente humildes, submetidos à vontade e à soberania de Deus. Porque a ansiedade é você antecipar desafios ou perigos que ainda nem aconteceram, coisas que muitas vezes ainda estão por vir. E se a gente parar para pensar, a gente não tem o controle de todas as coisas, não é verdade? A gente malemar tem o controle daquilo que a gente vai fazer. Às vezes você quer fazer alguma coisa, puxa, esqueci disso, que nem hoje eu esqueci meu óculos, eu estou aqui assim, forçando para enxergar aqui. A gente mal tem controle, daquilo que a gente quer ali na hora, quanto mais o amanhã, quanto mais o que está por vir, a gente não sabe, a gente não tem como controlar isso. E quando a gente permite com que a ansiedade, as preocupações tomem o nosso coração, a gente toma esse lugar de Deus e a gente começa a agir como Deus, querer resolver, querer fazer. Mas não é isso que Deus nos ensina, não é essa a vontade de Deus para nós. Queria que você abrisse a sua Bíblia no Evangelho de Mateus, no capítulo 6. Porque nesse capítulo, Jesus vai falar um pouquinho a respeito disso. E nós precisamos aprender com aquele que é o nosso maior exemplo, Jesus Cristo. Mateus no capítulo 6, a partir do verso 25, Jesus vai falar a respeito das preocupações. E qual é o lugar das preocupações na nossa vida? Olha só, eu vou ler um pouquinho rápido para a gente ganhar tempo, tá bom? Por isso, digo a vocês, não se preocupem com a sua vida, quanto ao que irão comer ou beber, nem com o corpo, quanto ao que irão vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e não é o corpo mais do que as roupas?
Observem as aves do céu, que não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros. No entanto, o Pai de vocês, que está no céu, as sustenta. Será que vocês não valem muito mais do que as aves? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E por que se preocupam com o que vão vestir? Observem como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham, nem fiam. Eu, porém, afirmo a vocês que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não fará muito mais por vocês, homens de pequena fé? Portanto, não se preocupem dizendo o que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos, porque os gentios é que procuram todas essas coisas. O Pai de vocês que está no céu sabe que vocês precisam de todas elas. Mas busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas lhes serão acrescentadas. Portanto, não se preocupem com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. Então aqui nós percebemos Jesus afirmando essa necessidade de nós colocarmos as preocupações, colocarmos as ansiedades, porque a ansiedade é justamente uma preocupação desenfreada. Algo que tomou nosso coração de tal forma que nos aflige, que até nos afasta de Deus, porque isso começa a minar nossa fé, começa a minar nossa confiança em Deus. E aqui nós percebemos Jesus trazendo esse relato e nos mostrando claramente, olha, não se preocupem com as coisas, porque o Pai sabe o que cada um de vocês precisa. E nós precisamos nos atentar, irmãos, no nosso dia a dia, porque eu me uso como exemplo. Os irmãos sabem a situação da minha mãe. Minha mãe tem muitos problemas de saúde. Graças a Deus é uma mulher guerreira, batalhadora, é uma mulher que dificilmente você vê minha mãe reclamar. Ela só reclama da dor quando está assim, insuportável, e tem que correr com ela para o médico. Ela sempre foi assim, sempre foi uma mulher de fé, sempre teve uma palavra de Deus. Mesmo antes de ser cristã, chegava para ela e falava, mãe, quero isso, quero aquilo, a gente numa situação muito difícil. E ela sempre dizia, Deus vai preparar. Filho, fica tranquilo, que as coisas vão melhorar. E sempre assim, sempre serena. Mas nós, como filhos, eu como filho, principalmente como filho mais velho, eu me preocupo, né? E muitas vezes essa preocupação começa a tomar um lugar no nosso coração. E isso, irmãos, começa a nos afligir, começa a nos apertar de uma forma que faz com que a gente se esqueça da grandeza do Deus que nós servimos. E quantas vezes eu não me vi nesse lugar de preocupação, nesse lugar de ansiedade, pensando como que eu ia fazer se minha mãe não conseguisse mais trabalhar. Meu Deus, eu ficava pensando, quantas vezes eu deitava na minha cama, eu ficava pensando, meu Deus do céu, aguenta aí, pai, segura minha mãe. Falava, Deus do céu, dá saúde para minha mãe, abençoa ela para ela trabalhar, porque senão eu estou lascado, meu Deus do céu. O que eu vou fazer? E aí a nossa cabeça, principalmente homem, né, começa a fazer conta. Sobe 1, desce 2, multiplica, divide, vai, vem. A gente se preocupa, porque a gente ama, porque a gente quer bem, quer o melhor, mas a gente não pode tomar o lugar de Deus na nossa vida e na vida das pessoas que estão ao nosso redor. Não somos nós que vamos resolver todos os problemas, é Deus. Ele tem todo o poder, Ele tem toda a autoridade, Ele, como disse Jesus, conhece o amanhã. Então não deixe com que essas aflições tomem o seu coração e você passe a antecipar coisas. Quantas vezes a gente se pega antecipando, criando histórias na nossa cabeça. Histórias que muitas vezes nem existem. Histórias que muitas vezes não fazem parte da realidade. Mas por que isso acontece? Por causa das aflições, por causa das preocupações, por causa das ansiedades. Então nós precisamos nos voltar a Deus, nós precisamos aprender com a palavra e exercitar a palavra, colocar a palavra em prática.
e anunciar para nós mesmos que a palavra é a palavra. É o próprio Deus falando conosco, o Criador de todas as coisas, o soberano, aquele que tem todo o poder e toda a autoridade. Jesus disse: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Então por que nós vamos tomar o lugar de Deus e permitir com que as ansiedades tomem o nosso coração? Se Ele tem toda a autoridade no céu e na terra, se Ele pode mudar do dia para a noite qualquer situação. E para a glória de Deus, irmãos, o que aconteceu? Os irmãos já sabem, Deus usou a vida do Guilherme para abençoar minha mãe, para entrar com o pedido de aposentadoria. O que aconteceu? Minha mãe está aposentada, para a glória de Deus. Precisou eu arrancar os cabelos? Olha só, olha o tanto de cabelo branco que eu tenho, irmãos. Tenho só 35 anos, cheio de cabelo branco. Claro que estou brincando, né? Não é por conta das preocupações, é genético até. Mas, irmãos, nós precisamos colocar a palavra em prática na nossa vida. Não adianta a gente conhecer muita coisa, mas não colocar em prática. Não vai trazer mudança. A solução, a transformação, a mudança, ela acontece quando a palavra se torna rema na nossa vida. Quando a palavra se torna o combustível que nos leva a dar passos em direção ao que ela está nos dizendo. Então nós precisamos nos voltar para a palavra, aprender com a palavra e colocar a palavra em prática. Meu Deus. Em Números, no capítulo 14, não vamos ler porque já são bastante tempo, mas Números capítulo 14 vai falar a respeito do povo de Israel, do verso 20 ao 23, Deus trazendo o veredito ao povo de Israel. Porque eles ficaram no deserto. Pensa, eles viram no Egito Deus fazer coisas grandiosas e tirar eles com mão forte da servidão, da escravidão do Egito. E no deserto Deus começa a prover o pão, começa a prover o alimento, começa a prover tudo que eles precisam. Era a coluna de fogo durante a noite para esquentar e para afastar os animais, e a nuvem para proteger do calor do deserto durante o dia. Olha o cuidado de Deus. E o que aconteceu? O povo reclama, o povo reclama, o povo reclama, o povo reclama. Olha só, irmão, se você ler o texto um pouquinho antes, eles vão falar assim: como eu queria estar no Egito comendo cebola. Comendo cebola, irmão. Eles falam de cebola, irmão. É claro, né? Era um alimento da época, era uma iguaria, ok. Mas cebola, irmão, comparado ao maná que descia do céu todo dia, eles não precisavam nem trabalhar, as codornizes caíam lá, pum, tá ali só pegar, fazer o churrasquinho, ser feliz. E quantas vezes nós estamos agindo do mesmo jeito? A gente viu Deus fazer, a gente viu Deus prosperar, a gente viu Deus abrir porta, fazer milagre, e a gente está aqui reclamando, e, ai meu Deus do céu, e preocupado, e esquece de quem Deus é, e do que Ele fez, e do que Ele pode fazer. E isso vai tomando nosso coração e vai nos afastando da vontade de Deus, do propósito de Deus e do cuidado de Deus. Claro que Deus sempre vai cuidar de nós, né? Mas o nosso coração não vai compreender isso. Nós vamos viver uma vida aflita, uma vida cheia de dor, cheia de fardos. Quando Jesus diz que o fardo que Ele tem para nós é leve e o jugo que Ele tem para nós é suave. Ou seja, nós caminharmos com Jesus é algo leve, é algo pacífico, é algo bom, não é pesado. Mas nós tornamos essa caminhada pesada por conta das nossas atitudes. Mas em Mateus, no capítulo 26, no verso 39, Jesus, no Getsemane, Ele nos dá o exemplo. O que Ele faz? Como vencer as ansiedades, como vencer essas preocupações que querem tomar o nosso coração. Mateus 26, verso 39. Ele chama Pedro, Tiago e João, vai para o Getsemane orar. Por que Ele vai para lá? Porque ele estava aflito. O pecado da humanidade vinha sobre ele. Ele estava a ponto de se entregar na cruz do Calvário, e Jesus sabia que ele precisava morrer na cruz para que nós pudéssemos ser perdoados, ter acesso à presença de Deus. E aqui no verso 39 diz: e adiantando-se um pouco
prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: meu pai, se é possível, que passe de mim este cálice, contudo, não seja como eu quero, e sim como tu queres. Ele volta para os discípulos, e os discípulos estão dormindo. E ele fala: vocês não puderam vigiar nem uma hora comigo? Aí ele volta e ora de novo. Ele faz isso e volta e ora de novo. Então nós precisamos aprender com Jesus como vencer as ansiedades. Qual é a arma que Deus nos deu para nós vencermos essas preocupações que querem tomar o nosso coração? A oração. Coração, oração. Encha o seu coração com a oração. Encha o seu coração com a palavra de Deus. E declare, e diga, e fale. Quantas vezes eu já usei o exemplo de Davi, dizendo: por que estás abatida, ó minha alma, e por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é o meu auxílio e Deus meu. Nós precisamos aprender e colocar em prática o que a palavra nos ensina. Orar. Por isso que Paulo vai dizer: orai sem cessar. Orar sem cessar é isso, irmãos, é você, diante das preocupações, das adversidades, das turbulências do dia a dia, você não olhar para isso, mas você enxergar a grandeza de Deus, e você, mesmo que muitas vezes o nosso coração se aflija, e mesmo que muitas vezes isso tente tomar o nosso coração, mas é você trazer para si, trazer à memória aquilo que te traz esperança, e declarar a si mesmo: eu creio, meu Deus é maior, e orar e dizer: Deus, eu creio que o Senhor está no controle, eu creio que essa situação não é maior que o Senhor, eu creio que esse mal não é maior do que a tua vontade para a minha vida. Eu creio que mesmo que eu tenha que passar pelo vale da sombra e da morte, Salmo 37, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. O Senhor nos guarda, mesmo no ambiente mais perigoso que nós possamos estar. O Senhor cuida de nós, mesmo em momentos de grande aflição. Nós não precisamos temer. Nós precisamos, na verdade, nos revestir dessa humildade, como Pedro disse, de colocar Deus no lugar que Ele merece, no centro da nossa vida, e nos colocarmos no lugar que nós devemos estar, que é submissos à autoridade, à vontade, à soberania de Deus. Se nós conseguirmos, irmãos, no dia a dia, colocar isso em prática, você vai ver, a sua vida vai ser muito melhor, muito mais leve, muito mais tranquila. E eu comecei a fazer isso. Quando estou indo para o trabalho, deixo a Mariana lá, onde eu trabalho é perto de onde ela trabalha, então eu a deixo. E quando estou chegando, estou indo para o meu trabalho, eu já começo a orar. Já começo a clamar. Já começo a pedir: Deus, o Senhor sabe as responsabilidades que eu tenho ali. O Senhor sabe tudo que eu preciso fazer. O Senhor sabe que eu estou lá porque o Senhor me colocou lá. Deus, e o Senhor sabe que eu não confio na minha força. Eu não confio na minha capacidade. Porque por melhor que nós possamos ser, por mais habilidosos que nós sejamos em algumas coisas, toda boa dádiva, todo dom perfeito, vem do alto. É do Pai das luzes, em quem não há mudança e nem sombra de variação. É isso, irmãos. É dizer: Deus, as habilidades que eu tenho são os dons e talentos que o Senhor me deu. Eu vou usá-los para a tua glória. Glorifica o teu nome através de mim. Faz com que o teu nome seja conhecido através da minha vida, através do meu trabalho, através do meu amor, através do meu serviço, seja no trabalho, seja em casa, seja com a família. E que essas preocupações não tomem os nossos corações. Nós precisamos ser íntegros. Vamos ler esse texto de Salmo, para a gente perceber. Salmo 37. Salmo 37, nós vamos ler alguns versículos aqui. Primeiramente do verso 3 ao verso 7.
Aqui Davi está cantando a respeito do que acontece com os bons, como os bons enriquecem. Muitas vezes isso toma o nosso coração, como os maus muitas vezes enriquecem, como os maus muitas vezes são bem-sucedidos, entre aspas, né? E aqui nós podemos aprender muitas coisas com Davi. Olha só, verso 3: confie no Senhor e faça o bem, habite na terra e alimente-se da verdade. Agrade-se do Senhor e Ele satisfará os desejos do seu coração. Agrade-te do Senhor, confie nele, entregue o seu caminho ao Senhor, confie nele e o mais Ele fará. Fará com que a sua justiça sobressaia como a luz e que o seu direito brilhe como o sol ao meio-dia. Descanse no Senhor, olha só, e espere nele. Não se irrite por causa daquele que prospera em seu caminho, por causa do que realiza os seus maus desígnios. Agora olha o verso 16. Mais vale o pouco do justo que a abundância de muitos ímpios, pois os braços dos ímpios serão quebrados, mas os justos, o Senhor os sustém. Deus é que nos sustenta, Deus é que nos mantém de pé. O Senhor conhece os dias dos íntegros, a herança deles permanecerá para sempre. Não serão envergonhados nos tempos difíceis, e nos dias da fome se fartarão. Olha só, o Senhor conhece os dias dos íntegros, daqueles que são inteiros, completos diante de Deus. E lembra que no começo eu disse que para que nós consigamos nos submeter, sermos humildes, nós precisamos nos entregar por completo, porque senão essa sutileza de Satanás toma o nosso coração. Aqui nós percebemos Davi dizendo isso, olha, Deus conhece o dia do íntegro, mas para que nós possamos ser íntegros, nós precisamos ser o quê? Inteiros. A palavra íntegro significa inteiro, completo, perfeito. Por nossa própria força e vontade, isso jamais acontecerá, não é verdade? Nós somos pecadores, nós somos falhos, cada um aqui se conhece, mas em Deus tudo é possível. Então nós precisamos confiar e nos prostrar diante de Deus e lançar sobre Ele as nossas ansiedades. Aí nós seremos íntegros, completos. Aí não vai faltar confiança, não vai faltar fé. E para nós conseguirmos fazer isso, nós precisamos ter essa consciência de que lançar as nossas ansiedades no Senhor é um ato de fé. Fé ao atribuir a Deus a responsabilidade por aquilo que nos aflige. É entregar os fardos das preocupações a Ele. Não tomo mais para mim. Não tomo mais o lugar de Deus, mas eu entendo que Ele está no controle. E aquilo que aflige o meu coração, eu lanço sobre Ele. É um ato de fé. Fé que Ele é Deus. Fé que essa responsabilidade não é nossa, porque Ele disse que não é nossa. O salmo que eu citei, o Salmo 23, que fala sobre a árvore plantada junto aos ribeiros das águas. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ele é o nosso pastor. Ele é quem cuida, Ele é quem protege, Ele é quem guarda, Ele é quem sustenta, Ele é quem corrige. Ele é o nosso pastor. Então nada nos faltará. Quando eu digo nada, óbvio, várias vezes o pastor já nos disse isso, né? Isso é claro na nossa cabeça, que esse nada não é que não vai me faltar uma Ferrari, não vai me faltar uma casa nas Maldivas, não é isso. A palavra está dizendo sobre as nossas necessidades, sobre o que Jesus disse lá em Mateus que nós lemos: o pão para comer, a roupa para vestir, o teto para morar, as necessidades básicas que nós temos, o Senhor sempre suprirá.
E Tiago vai dizer que aquele que pede não recebe porque pediu mal para esbanjar somente seus desejos. Não é assim que Deus trabalha. Deus não quer simplesmente satisfazer os nossos desejos, mas Ele quer que nós submetamos os nossos desejos à vontade dEle. Aí volta no texto de Salmo que nós lemos: agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do seu coração. Sabe por quê? Porque daí os desejos do nosso coração estarão alinhados aos desejos do coração de Deus. Aí as coisas vão fluir, aí as coisas vão acontecer. Mas é um ato de fé, lançar as nossas ansiedades sobre Ele é um ato de fé. O que mais? É um ato de confiança, é a convicção do cuidado de Deus. Mesmo que tudo ao nosso redor pareça incerto, duvidoso, é a certeza da paz que está acima de qualquer circunstância. Filipenses, abre aí a sua Bíblia em Filipenses, no capítulo 4. É a certeza dessa paz. Essa paz que está acima de todas as coisas, de qualquer circunstância. Filipenses capítulo 4, verso 6. Não fiquem preocupados com coisa alguma, mas em tudo, olha só, sejam conhecidos diante de Deus os pedidos de vocês, pela oração e pela súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. É um ato de confiança, é uma atitude que nós precisamos ter, lançar sobre Ele as nossas ansiedades, trocar as preocupações pela intimidade, significa nós nos aproximarmos de Deus com essa certeza de que Ele nos ouve e que é o galardoador, o abençoador daqueles que o buscam. É orar, é clamar, é suplicar, é agradecer. Porque a gratidão nos faz lembrar daquilo que Deus já fez. A gratidão nos faz olhar para as grandezas daquilo que Deus já realizou em nós e nas pessoas ao nosso redor. Então, quando nós nos voltamos à oração, quando nós nos voltamos a Deus em súplica, em ações de graça, aí sim, a paz que excede, que vai além de todo entendimento, a paz que subjuga, que está acima de qualquer circunstância, vai encher o nosso coração, vai guardar o nosso coração em Cristo Jesus. Então é isso, é lançar sobre ela as nossas ansiedades, é um ato de fé, é um ato de confiança, é um ato de humildade, como nós já falamos, humildade de reconhecer que Ele tem o controle de todas as coisas, que somente Ele está acima de tudo, né? Como eu já disse, que por melhor que nós possamos ser, nós somos limitados, e por isso nós nos submetemos a Deus, nos submetemos à sua vontade. E para terminarmos, é um ato de transformação, porque se nós fizermos isso, nós colocarmos isso em prática no nosso dia a dia, nós seremos transformados. Olha só, aí mesmo no texto de 1 Pedro, no capítulo 5, agora perceba, deixa eu voltar aqui, perceba a partir do verso 8, que Paulo vai dizer: sejam sóbrios e vigilantes. Olha só, então ele fala, se submeta, seja humilde, lance sobre ele as suas ansiedades e seja sóbrio. Ou seja, essa atitude precisa ser contínua, precisa ser repetida, precisa se tornar um hábito na nossa vida. Sejam sóbrios, ou seja, como é que eu posso dizer, né? Você não está embebedado por essas preocupações, não está, né? Não perder a sua razão, né? Estar com a razão plenamente, né? E vigilante, atento. O inimigo de vocês, o diabo, anda em derredor como o leão que ruge procurando alguém para devorar. Então ele vai muitas vezes querer usar essas preocupações para gerar ansiedade em nosso coração, para nos afastar da presença de Deus. Olha o que a palavra diz: ele anda em derredor como um leão procurando alguém para devorar. Quem já assistiu National Geographic, aqueles canais lá que passa os programas, né, as coisas da natureza, você vê lá quando
Eles estão lá na África, né? A leoa vai para a caça, ela fica lá, fica ao redor, só observando, escondidinho. A hora que um desavisado da manada sai um pouquinho de perto, ela vai e ataca. E é isso que muitas vezes acontece. Nós precisamos estar atentos e vigilantes, porque essas armadilhas, elas estão aí. Então nós precisamos estar atentos. Nós precisamos estar sempre voltados à palavra, voltados à oração, voltados ao clamor, sempre voltados, olhando para Jesus e não para as preocupações, para que nós não sejamos devorados, para que nós não nos afastemos de Deus e sejamos devorados por essas preocupações. Resistam-lhe firmes na fé, verso 9. Certos de que os irmãos de vocês espalhados pelo mundo estão passando por sofrimentos iguais aos de vocês. E o Deus de toda graça, que em Cristo os chamou à sua eterna glória, depois de vocês terem sofrido por um pouco, Ele mesmo, olha só, Ele mesmo irá aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar vocês. A Ele seja o domínio para sempre. Amém. Ele vai nos transformar, Ele vai nos aperfeiçoar. Se nós colocarmos em prática a palavra de Deus e nos voltarmos à oração e colocarmos os nossos olhos em Deus e não nas adversidades, nas preocupações, e essa atitude de fé, essa atitude de humildade, essa atitude de confiança em Deus, vai gerar transformação. Ele vai nos aperfeiçoar. E aquilo que nos afligia, não mais nos afligirá. A fé vai tomar o nosso coração, como Jesus disse, se vocês tiverem fé como um grão de mostarda, vocês dirão a esse monte, sai daqui, lança-te no mar, e ele vai. O que isso significa? Que se nós colocarmos a nossa fé em prática, o sobrenatural vai acontecer. Aquilo que aos olhos humanos é impossível, vai acontecer. Então nós precisamos colocar em prática. Ele vai nos aperfeiçoar, Ele vai nos firmar. Lembra quando Ele fala sobre a rocha? Que a casa que está firmada sobre a rocha não vai cair? Pode bater, pode vir o rio, pode vir a tempestade, mas essa casa não vai cair porque ela está firmada na rocha. É isso, é crer em Deus, é crer em Cristo, é crer no sacrifício de Cristo, é crer que Cristo é suficiente para a nossa vida. Ele vai nos firmar, Ele vai nos fortificar, Ele vai nos fundamentar. Fundamentar significa ter fundamento, ter solidez, firmeza. Como Tiago diz, é aquele que não é levado por vento de doutrina, como as ondas que vai e que vem, pela astúcia, a lábia humana, que é usada por Satanás para enganar o nosso coração. Ideias, conjecturas, que muitas vezes são contrários ao que Jesus está nos dizendo. Quantas vezes nós não ouvimos aí fora, você pode. Esses dias a gente estava falando aqui com os jovens sobre a sutileza de Satanás. O importante é você agradar o seu coração, siga o seu coração, faz o que vier no seu coração. Não, irmãos, o coração é enganoso. O coração vai nos levar a essa prisão da ansiedade, a essa prisão da preocupação. Porque o nosso coração é como uma montanha-russa, ora está lá em cima, ora está lá embaixo. Por isso que nós precisamos submetê-lo a Cristo. E permitir com que Deus nos fundamente, com que a palavra e a oração crie alicerces em nós, a ponto de nós sermos como Jó. Lembra de Jó? Perdeu tudo. Lembra de José? Perdeu tudo. Lembra de Davi? Perseguido durante anos, por algo que ele nem imaginava, algo que era vontade de Deus, mas foi firmado, foi fortificado, foi aperfeiçoado, foi fundamentado e provou a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para a vida deles. Amém? Queridos, a função da oração não é influenciar Deus, é mudar a natureza
daquele que ora. Então que nós possamos nos voltar à oração, que nós possamos nos voltar à palavra de Deus, que nós possamos aplicar tudo isso que nós estamos aprendendo ao longo desse ano. Buscar essa intimidade, buscar no secreto, buscar em cima da moto, buscar no banho, onde for, onde você estiver, busque essa intimidade. Eu queria aproveitar que nós estamos aqui para a gente buscar essa intimidade e lançar sobre Ele as nossas ansiedades, porque Ele tem cuidado de nós, amém? Então queria te convidar a vir aqui na frente. Se você puder, venha aqui na frente para nós orarmos. Todo mundo, se for possível. Venha aqui na frente. Se você quiser até, faça um ato de fé. Coloque a mão sobre o altar e comece a lançar sobre Ele as suas ansiedades, porque Ele tem cuidado de você. Vou pedir para a Carol aumentar um pouquinho o som, deixa o fundo musical e a gente vai orando. Eu também aqui vou fazer o mesmo. Colocar minha mão sobre esse altar que simboliza o lugar da unção, o lugar onde Deus se manifesta. E hoje você é o altar de Deus, é claro. Ele está em você, mas nesse ato de fé, se possível, que você lance sobre Ele as suas ansiedades, porque Ele tem cuidado de você. Que nessa hora você ore, você use essa ferramenta, essa arma de Deus na sua vida. Que nessa hora você coloque em prática aquilo que você tem aprendido. E lance sobre Ele as suas ansiedades, porque Ele tem cuidado de você. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré, nós declaramos nessa noite, Pai, lançamos sobre Ele as nossas ansiedades, porque cremos e declaramos, Ele tem cuidado de nós. Jesus tem cuidado de nós. Jesus tem cuidado dos nossos. Jesus tem feito o sobrenatural. E mesmo que os nossos olhos não estejam vendo, mesmo que os nossos ouvidos não estejam ouvindo, mesmo que o nosso coração esteja em turbulência, nós declaramos nesta noite, o Senhor tem cuidado de nós e nós lançamos sobre o Senhor as nossas ansiedades. Nós nos submetemos à sua vontade, nos submetemos à sua palavra. Reconhecemos que só o Senhor é Deus. Reconhecemos que só o Senhor é Deus. Reconhecemos que só o Senhor é Deus. Que nós não somos nada sem Ti, mas em Ti nós somos mais do que vencedores, porque o Senhor nos amou. Nós cremos, Pai, nós tomamos posse sobre a nossa vida, que o nosso coração não vai se turbar diante das adversidades, que as aflições não tomarão o nosso coração, mas em nome de Jesus nós tomaremos passos de fé, crendo que o Senhor é Deus, crendo que o Senhor cuida de nós, crendo que o Senhor tem todo o controle, todas as coisas estão submetidas a Ti, Jesus. Por isso nós declaramos, por isso nós lançamos nessa hora sobre o Senhor as nossas ansiedades, crendo que o Senhor cuida de nós, crendo que o Senhor cuida de cada detalhe, como lemos. Não vale mais o homem, a coroa da criação, do que os lírios do campo, do que os pássaros. Deus, nós te agradecemos, porque somos chamados à coroa da criação. Nós te louvamos, Pai, porque o Senhor nos fez a Tua imagem e a Tua semelhança. E nós reconhecemos que muitas vezes, Deus, nos falta essa fé, nos falta esse ato de confiança e de humildade. E muitas vezes nós tomamos o Teu lugar em nossas vidas e nós começamos a permitir com que as aflições e as adversidades tomem conta de nossos corações. Mas nessa noite nós declaramos, isso não mais vai acontecer. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré, as aflições não tomarão mais os nossos corações. Nós estaremos firmados, nós seremos aperfeiçoados, nós seremos fortalecidos pelo poder do Espírito Santo que habita em nós. Em o nome de Jesus Cristo de Nazaré, nós declaramos essa verdade sobre a nossa vida, que o nosso coração está guardado em Deus. Nós agora lançamos o nosso coração em Tuas mãos, Pai. Lançamos o nosso coração, tudo aquilo que está nos afligindo,
todo pensamento, Pai, acelerado, Deus, toda preocupação desenfreada, nós lançamos agora diante do Senhor, crendo no Teu cuidado, crendo no Teu amor, crendo, Deus, na Tua bênção sobre as nossas vidas. Em o nome de Jesus Cristo de Nazaré, Pai, muito obrigado, nós tomamos posse nessa hora, e como disse o Teu filho ali, nós já Te agradecemos, entramos com oração, súplica e ações de graça em Tua presença, e já Te agradecemos por essa bênção, já Te agradecemos por esse livramento, já Te agradecemos por essa libertação, em nome de Jesus, e que a paz que excede todo o entendimento, guardará os nossos corações em Cristo Jesus. Nós tomamos posse nessa noite, oramos no nome de Jesus Cristo de Nazaré, e nesse nome nós já Te agradecemos. Amém, Jesus. Amém, amém e amém. Se você puder, aplauda Jesus onde você está. Queridos, eu sei que o altar tem uma limitação física, né? Às vezes não dá para todos nós estarmos aqui, mas o importante é a nossa atitude de fé. Crer e colocar em prática aquilo que Deus nos ensina, amém? Deus abençoe sua vida, sua casa, sua família, pode voltar para o seu lugar. E que Deus nos ajude para a gente colocar em prática, amém? Irmãos, a paz do Senhor. Amém. Glória a Deus. Bênção, irmãos, lançando sobre Ele toda a nossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de nós. E eu louvo a Deus, irmãos, né? Porque Deus nos deixou a palavra para nos ensinar aquilo que precisamos fazer nos momentos mais difíceis da nossa vida, amém? Nós temos uma riqueza que ela é incontável, incalculável, essa seria a palavra, a Bíblia, a palavra de Deus, amém? Leia a palavra, aprenda, ouça de Deus, cresça na presença de Deus, coloque em prática, e Deus vai te fortalecer e te abençoar cada dia mais, amém? Glória a Deus por isso. Irmãos, nós vamos orar por alguns pedidos de oração, principalmente pedir para os irmãos continuarem orando pelo nosso irmão José Ribeiro, o famoso Paraná, não é? Então nós vamos orar pelo nosso irmão Paraná. Eu fiquei feliz, irmão, eu quero testemunhar aqui. Graças a Deus está diminuindo, né? Deus está operando um milagre. Hoje eu olhei ali e falei, Paraná, Deus é bom, Deus é bom, Deus é bom, Deus está dando vitória. E você sabe, irmãos, que a gente tem que aprender, a gente aprende com os irmãos. A Bíblia diz que nós aprendemos, né, com os irmãos, com aqueles que Deus coloca ao nosso redor. E eu aprendo algumas coisas com o Paraná. E uma das coisas que eu tenho aprendido com ele, não é a forma como ele encarou toda essa batalha. Não é? E hoje, ouvindo a palavra, eu quero aproveitar a palavra para trazer esse testemunho dele, porque o Paraná, por mais que todas essas coisas trazem ansiedade, é normal que isso aconteça, porque somos humanos, mas ele tem uma confiança muito grande em Deus. Todas as vezes você fala, Paraná, Paraná, você sabe que a batalha é grande, né? Eu falava para ele está aqui, ele sabe. Às vezes eu ponho no carro e falo, você sabe que a batalha é grande, mas Deus é contigo, Paraná. Ele falava, eu sei, pastor, Deus vai me dar vitória, eu creio. E ele o tempo todo ele crê, não é? Então graças a Deus por isso, porque ele tem,
né, sido um homem de fé e tem tomado posse da vitória. Eu creio que Deus vai glorificar o nome dele na vida do Paraná. Amém? Já glorificou só por enfrentar, amém, irmão? O que vem amanhã eu nem sei, e nem preciso saber. Sabe por quê? Porque eu sei o que vejo hoje. Um homem de Deus cheio de fé e vencendo a cada dia. Amém? E assim tem que ser com você e comigo. Homens e mulheres de fé que vencem a cada dia. Porque cada dia é uma batalha. E a palavra diz que você é mais do que vencedor. Então você vai vencendo dia após dia. E vai prosseguindo. E vai avançando. Amém? Glória a Deus por isso. Queria também pedir oração pelo Johnny. Olha que coisa. Eu ainda não confirmei direito, mas me parece que foi uma pessoa que foi inclusive podar a árvore agora, essa semana, né? Teve que podar a árvore. Tinha umas árvores para fazer umas artes, aí às vezes eu faço. E eu contratei, né? Chamei esse Johnny, chama Johnny. Eu acho que é a mesma pessoa, pelo que eu olhei na foto que o Anderson me mandou, né? É irmão da Júlia, né? Tomás e o Anderson. E ele pediu oração pelo Johnny, porque disse que foi mexer com a roçadeira e a roçadeira ligada, e ele bateu a mão na hélice da roçadeira. Então eu queria que os irmãos orassem, porque parece que ele perdeu um dos dedos, e o outro ficou meio avariado. Então nós vamos clamar ao céu para que Deus coloque a mão, para que Deus abençoe, para que a perca seja mínima e Deus ainda dê graça nos dias que se seguirão. Amém? Então nós vamos orar por ele, pelo Johnny, vamos orar. Continue orando, irmão, por irmãos aqui da igreja. O Paraná falou: irmão, eu não consigo, minha esposa está aqui, é de prova. Eu sento na mesa, eu começo a orar por todo mundo. Os meus filhos ficam até bravos. Vai esfriar tudo aqui, precisa orar tudo. Eu sento na mesa e eu começo a orar, irmão. Eu oro pela Iúnia, eu vou passando, vou orando. Vou abençoar, faça isso, irmão, ore, abençoe. Amém? Antes o melhor é dar do que receber. E quando o nosso irmão está sofrendo, nós também. Quando ele se alegra, nós nos alegramos também. Amém? Então vamos orar agora pelos pedidos de oração. Queria que você estendesse a mão para a gente orar. Pai, em nome de Jesus, muito obrigado por essa noite, Senhor. Obrigado pela Tua palavra tão maravilhosa, tão poderosa, Pai. Obrigado, Jesus, pela Tua palavra que nos fortalece, que nos enche, Senhor, de esperança, de uma viva esperança. Nós temos essa viva esperança dentro de nós, Pai. Muito obrigado, porque o Senhor cuida de nós, o Senhor cuida dos detalhes da nossa vida, o Senhor cuida de tudo. Meu Deus, não só, Senhor, no dia bom quer dizer que o Senhor estava ali cuidando, mas até no dia mau, Pai, naqueles dias que não são tão bons, mas a Tua mão está ali também, Senhor, nos sustentando, nos fortalecendo, nos livrando, nos ajudando a suportar, passar, vencer, ó Deus, avançar, continuar. Meu Deus, muito obrigado. Nós queremos nessa noite interceder por esses irmãos que estão em luta, Pai, esses irmãos que estão sofrendo, mas nós cremos que o Senhor já está entrando com providência e dando a eles, Pai, o Teu sustento. E acima de tudo, nós cremos em milagres, Pai. Nós cremos que o Senhor é um Deus que faz muito mais do que nós pedimos ou possamos imaginar. E eu peço agora que o Senhor estenda a mão e toque o nosso irmão Paraná, o nosso irmão José Ribeiro, e continue completando esta obra, Pai. Nós cremos, Pai, desde o início, Pai, nós cremos no milagre, Pai. E cremos que o Senhor já está operando, que a Tua mão já está tocando, e que o Senhor está, meu Deus, honrando a fé do Teu Filho, Pai, em primeiro lugar, e depois de todos os irmãos que juntamente com Ele, juntamente conosco, Pai, nós estamos aqui clamando e crendo, Deus, na vitória. Dá vitória ao Teu Filho. Abençoa amanhã, quando ele for ao hospital, tudo que ele for fazer. Ó Deus, abençoa também
o meu primo Delton, visita ele, sara ele, cura ele, Pai. Ó Deus, toca os seus olhos, Pai, em nome de Jesus Cristo. E aonde há um erro humano, Pai, há a graça divina, o teu poder restaurador, restaura os olhos dele completamente para a glória do teu nome. Fique perfeito como era antes, melhor do que era antes, para a glória do teu nome. Abençoa o Delton. Abençoa, meu Deus, em nome de Jesus Cristo, Johnny, esse moço, Pai, trabalhador, estava lá fazendo o seu trabalho. Meu Deus, tem misericórdia, sustenta ele agora. Abençoa sua mente, seu coração, Pai, tirando, meu Deus, toda angústia, toda tristeza que muitas vezes está se abatendo sobre ele agora. Mas o Senhor é Deus que opera, Deus que sustenta ele nas tuas mãos. Ó Deus, eu tenho certeza que ele vai voltar ao seu trabalho, que o Senhor vai abençoar os médicos, a operação, a cirurgia, tudo que for feito. Usa a vida dos médicos, Pai, para que ele tenha, Senhor, o movimento da sua mão, possa trabalhar, fazer com as suas mãos o que é bom, ter o seu sustento. Nós abençoamos a vida do Johnny, Pai, abençoamos sua casa, sua família, em nome de Jesus, Pai. Abençoa também, eu te peço, Senhor, visita agora e abençoa a nossa irmã Ione, ó Deus, a minha mãe Cecília, meu Deus, na área da mobilidade, abençoando as pernas, abençoando os joelhos, abençoando os ossos, abençoando a circulação, abençoando na caminhada das tuas filhas, Pai, abençoa em nome de Jesus. Abençoa o nosso irmão Walter, toca a sua vida, Pai, abençoa, fortalece o teu filho. Nós repreendemos, Pai, em nome de Jesus, todo avanço, Senhor, desse mal. Nós pedimos que o Senhor coloque a tua mão, Pai, e traga vitória na vida do teu filho, em nome de Jesus. E abençoa todos aqueles que precisam de um milagre, Pai. Visita agora esses nomes, o Carlos, o Zulato, o Sandro, meu Deus, Osvaldo, Felipe, a Vera, meu Deus, a Natália. Visita, Pai, em nome de Jesus. Visita com a tua graça, com o teu favor, Deus, opera milagres agora, glorifica o teu nome. Entra pelos hospitais, entra agora pelas UTIs, entra agora, Deus, lá na área oncológica, Pai, do hospital. Visita crianças, visita senhores, senhoras, adultos, aqueles que estão, Senhor, clamando aos céus, que o Senhor ouça, Pai, que o Senhor visite, que o Senhor leve anjos do Senhor àquele lugar, tocando as vidas, trazendo cura, libertação. Senhor, muito obrigado. Nós te agradecemos, porque o Senhor sempre nos ouve, e já te damos graças, Deus, pelas vitórias, pelos milagres, e contaremos os testemunhos, Deus, para que o teu nome seja glorificado, para que o teu nome seja exaltado, porque, ó Deus, é o Senhor, Pai, na nossa vida. Deus, se não for o Senhor, Pai, que esteve ao nosso lado, nós sabemos disso, Pai, se não é a tua presença, nem aqui nós estaríamos, Senhor. Então te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito, por aquilo que o Senhor está fazendo agora, Pai, por aquilo que o Senhor ainda fará. Te agradecemos e oramos no nome de Jesus. E se a igreja crê, diga amém. Diga graças a Deus. Amém. Estende sua mão aí para receber a confirmação da bênção na sua vida. Irmãos, igreja de Cristo, que a graça maravilhosa do Senhor, do Salvador Jesus Cristo, o amor, esse amor incomparável, ser igual de Deus, o nosso Pai, e o poder, a manifestação do Espírito Santo, os milagres, a operação do Espírito que traz vida, que reverte qualquer situação, seja sobre a sua vida, seja sobre a sua casa, seja sobre todo o povo de Deus espalhado pela face da terra, hoje e para todo sempre. Amém, amém, graças a Deus. Deus abençoe você, Deus abençoe os irmãos que estão em casa cultuando a Deus. Vai na graça e na paz, até a próxima, querendo Deus. Dá um abraço aí no seu irmão, abençoa a vida dele, em nome de Jesus, em nome de Jesus.